Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fé e Ciência. Agora estamos na parte 2 de um podcast super mega legal, falando sobre a Eva mitocondrial. Essa Eva que parece que guardou em si os segredos da nossa origem. E só o Fé e Ciência para trazer isso para você, essa grande novidade. Olha só, Deus guia a ciência, Deus é o autor e consumador da ciência. E ele, aos poucos, vai liberando informação, eu vejo assim. Então, quando começaram a dizer que não, veja bem, nós somos primos de chimpanzés, isso é mais lei do que a lei da gravidade, ele disse, não, vou mostrar que, de fato, o que eu escrevi ali em Gênesis está certo. E descobrimos, então, essa tal de Eva mitocondrial, Adão Y. E para bater esse papo super legal sobre essa descoberta genial, nós temos aqui um biólogo, um cristão. Você é cristão também, né, Marcos? Sou cristão já há bastante tempo. Bastante tempo. Nasceu na igreja, Marcos? Nasci na igreja, mas por volta dos 15 anos de idade foi quando eu entendi que eu precisava de Jesus e ele era meu Senhor e Salvador. E você congrega onde aqui em São Paulo? Eu sou membro da Igreja Batista no Centro, uma igreja ali na Rua da Consolação. E estamos lá já indo para o 3º ano. Então, tô lá tocando, pregando, Você dando toca tudo. o quê? Eu sou baterista. Baterista, eu dou uma arranhada no sax, viu, gente? Dizem que baterista não é músico, né? Mas então eu sou baterista. Você dá o andamento. Sim. E nós temos aqui o Marcos, é biólogo. Você é biólogo também, né, Marcos? Sou biólogo, formado pela melhor e maior universidade do Brasil, chamada Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não sei porque adivinhei assim antes de você falar, hein, Marcos? E você... Parece que você teve um bicho bem famoso hoje, não é? Que foi seu bicho lá na... Porque bicho assim, né, gente? Calouro. Vamos esclarecer. Para quem não está em São Paulo, para quem não conhece as gírias aqui em São Paulo, bicho é o nome que a gente dá para os calouros, né, que entram na universidade. E eu fui contemporâneo do Pirula, teu amigo Pirula, nosso amigo. Eu fui contemporâneo dele. Eu entrei antes, ele entrou acho que 1 ou 2 semestres depois lá no Mackenzie e fizemos várias disciplinas juntos e tal. Um abraço aí, Pirula, se você estiver vendo a gente, saudade de você. Pirula, nada é por acaso, e toda essa discussão, todo esse debate, todo esse aproximar que tivemos, né? Eu, João, principalmente o Rodrigo também, né? Você teve lá, quantas horas que ele teve? Foram 10 horas. Com o Pirula e o Rodrigo foram 9 horas e 50 minutos. Você ouviu falar desse grande Deus ainda mais, né, nesses últimos dias, e nós estamos orando por você. Tem uma galera muito grande orando por você, viu, Pirula? Para que Deus toque ainda mais profundamente no seu coração. Diz que a mãe do Pirula ora por ele também, né? Oração é sempre bom. Pirula, sua mãe tá certa, garoto. A Bíblia diz assim, né? Ensina o menino o caminho que ele deve andar, né, Pirula? E até quando ele for grande, ele não se desviará dele. Vai dar uma escapadinha, mas ele volta. Dá uma escapadinha. Volta ao colo do pai, viu, Pirula? E os braços da sua mãe também, vai ser muito legal. Nós já pensou ter o Pirula do nosso lado, hein, João? Vai ser legal pra caramba, né? E olha, outro grande convidado que nós temos aqui, já teve na parte 1, nós já gravamos outros programas juntos, né, João, aqui na IPP-TV, no Fé e Ciência, é o João, já falei o nome dele, João Paulo Braga Reis Braga, é isso, né, a ordem certa, né, João? João Paulo Reis Braga. Reis Braga, você é autor de um livro também, eu esqueci de falar na parte 1, Fé dos Ateus. Ateu tem fé, João? Tem muito mais fé do que qualquer um de nós, o senhor pode ter certeza disso. Ateu, ele tem fé em absolutamente qualquer coisa que não tenha o nome de Deus. Fé que rocha dobra, né? Ele tem fé que rocha dobra. O Sacane e o Pirula, né? O universo está, na verdade, dentro de um buraco negro, dentro de outro buraco negro, dentro de uma singularidade, aí dentro de sua outra singularidade. O que você disser para um ateu, ele acredita. Sopa ácida, você não bota o nome de Deus. Sopa ácida, escaldante, venenosa, nasce vida, não é assim?
Um bicho Aí engole eu o peguei. outro, né? E sobrevivem os dois, não foi? A simbiose lá. Sobrevive e evolui, né? E evoluem, a mitocôndria. E nós falamos na parte 1 sobre a mitocôndria. O João falou bastante, o Marcos explicou o que era a mitocôndria. Então, se você não sabe o que é mitocôndria, assista a parte 1. E o João explicou que, através do sequenciamento do DNA mitocondrial e do cromossomo Y no núcleo das células, nós descobrimos que todos nós viemos da mesma mulher, de uma única mulher e de um único homem. Olha, um relato bíblico sendo confirmado pela ciência. E o relato evolucionista, que diziam que a gente teria pipocado de vários pontos aí, né, de 10 mil humanoides, né, talvez. E o que aconteceu? Está indo para o espaço, né? Tá uma bomba atômica no colo de Darwin. E agora, nessa segunda parte, João, vamos passar já direto para você. Você vai colocar o restante dos seus slides. Eu e o Marcos vamos ficar aqui atentos. Se você falar alguma coisa assim não muito certinha, né, Marcos? A gente estamos de olho aqui. Um biólogo e um químico aí vendo se você realmente domina a sua área, né, João? E fazendo perguntas também, a gente vai interferir, os nossos microfones ficarão abertos, o Matheus já nos avisou. E, João, olha, deixa eu ver aqui, quanto tempo você tem? Você tem aí um tempo muito grande, muito longo, né? Porque tempo não é grande, é longo, né? Você tem um tempo longo aí, eu acho que aproximadamente uns 40 minutos, e a gente vai, junto com você, tentar explicar melhor essa história dessa Eva. Vamos lá, João, contigo. A palavra Vamos é lá. sua. Provavelmente nem a gente vai precisar tomar todo esse tempo. Como a gente já explicou na primeira parte do vídeo, se vocês não viram, vocês voltam lá e veem o primeiro vídeo que a gente lançou. O DNA mitocondrial, ele por ser menor e por só passar pela mãe, ele consegue ser rastreado até a sua origem. Mesmo que hajam gargalos dentro desse rastreamento, a gente consegue chegar até a primeira a primeira mulher que deu origem ao restante da nossa humanidade. E aí os evolucionistas, eles vão todos eles vão inventando, criando histórias, criando hipóteses para poder dizer que essa não é a primeira mulher, que na verdade existia uma população de mulheres e que todas morreram e que só uma mulher ou só uma linhagem de mulheres, uma mulher e as filhas ou netas seguintes, que teriam sobrevivido. Só que o que desmonta isso é a questão do tempo. Por quê? Porque os evolucionistas, eles costumam, tradicionalmente, desde o primeiro estudo, eles colocaram essa Eva mitocondrial para um período de tempo de aproximadamente 200 mil anos atrás. Alguns estudos posteriores já foram reduzindo essa taxa para 130, 120 e até 100 mil anos atrás. Só que quando eles usam esse parâmetro de 100, 200 mil anos atrás, eles estão adotando pressupostos paleontológicos. Ou seja, de quando ocorreu uma suposta separação entre seres humanos e macaco, de quando surgiu supostamente um chamado Homo habilis, de quando surgiu o chamado Homo erectus, de quando supostamente surgiu o Homo sapiens. E a partir dessas suposições é que eles vão trazendo essas datas de 200 a 100 mil anos. Só que isso vai começar a mudar a partir dos estudos que eu vou mostrar para vocês. Então, qual é a grande pergunta desse vídeo? A gente vai trazer umas coisas a mais. Mas qual é a grande pergunta desse vídeo? É quando viveu essa mãe de toda a humanidade, essa Eva mitocondrial. Então, você coloca aí, por gentileza, Matheus. Cadê? Pode passar. Uma das coisas que eu costumo dizer é que o pessoal fica pensando... Volta só um pouquinho, Matheus, para eu explicar esse slide. Uma das coisas que eu costumo dizer é que o pessoal fica pensando que nosso interesse é unicamente de defender o que está na Bíblia. A gente tem essa revelação do que as descobertas genéticas mostram, e elas casam exatamente com a Bíblia, mas não é uma questão fundamental para o que a gente quer mostrar aqui. Se elas se chamavam Adão e Eva exatamente, se o conto é exatamente aquele, o código genético não consegue mostrar isso. Mas o código genético do DNA mitocondrial
consegue mostrar sim, assim como o cromossomo Y, que toda a humanidade é filha de uma única mãe e filho de um único pai. E mais, o DNA mitocondrial, ele consegue mostrar quando viveu essa Eva. E aí é que vem a grande pergunta. Passa aí, Matheus, por favor. A nossa, como eu falei antes, a nossa grande pergunta é quando viveu essa mulher, né? Passa mais um, por favor. A coisa começa a virar em 1992, porque até então se ficava com essa data de 100, 200 mil anos. Na verdade, até mais do que 100. Se girava em torno de 280 mil anos, 200 mil anos e 180 mil anos. Só que em 1992, a equipe desse Dr. Lundstrom publicou esse artigo na PNAS. A PNAS é a revista da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, uma das mais respeitadas do mundo, um dos maiores fatores de impacto do mundo. E o nome desse artigo é Estimando taxas de substituição a partir de dados moleculares usando o coalescente. O coalescente é essa técnica de regressão genética que você vai comparando e conseguindo chegar aos primeiros ancestrais, né? Então, o que é que ele mostra? Que através dessa técnica de regressão, ele reuniu uma série de amostras, que eu trago aí o número da amostra, 63 sequências, que vai se transformar no número final de mais de 3 mil amostras. E passa o próximo, por favor. E ele chegou à conclusão de que o número total de mutações que ele estava vendo naquelas amostras, que é relativamente uma amostra pequena, ele excedeu o número de posições variáveis, abre aspas, excedeu o número de posições variáveis observado em uma média de 7 vezes. O que é que ele está querendo dizer com isso com o artigo? É que aquilo que a gente estava, aquele tempo de uma mutação para cada 300 gerações, era no mínimo 7 vezes mais rápido quando ele foi para o código genético. Isso já dava uma datação de aproximadamente 28.500 anos. Ou seja, aquela Eva já caiu de 200 mil para 28.500 anos, aquela datação. Só que mais importante do que essa primeira datação, essa primeira estimativa que foi feita de 7 vezes mais rápido, ele nem bota o número. Ele nem bota a datação realmente assim, 28.500 anos. Ele bota só que foi 7 vezes mais rápido. Justamente para poder publicar. Porque se você traz uma informação muito chocante para a comunidade científica, é difícil publicar, porque justamente conflita com a teoria evolutiva. Mas o que é que acontece? Nesse estudo, o mais importante foi o método empírico que ele apresentou. Ele está mostrando, nesse estudo, a equipe dele mostrou que é possível olhar o código genético, estimar essas mutações e o tempo que elas levaram e medir quando essa Eva viveu. Então, passa o próximo, por favor, Matheus. 4 anos depois, a equipe do Dr. Howell, né, que é essas 3 pessoas, eles divulgaram esse estudo chamado Com que rapidez o genoma mitocondrial humano evolui, já mostrando que existia uma incompatibilidade entre esses 200 mil anos, entre essa data muito antiga e o que eles estavam vendo no DNA. Nesse caso, eles procuram uma doença, uma mutação genética específica. Ele pega uma daquelas técnicas e diz, não, vou rastrear essas mutações até a sua ancestral mais comum. E a partir dessas mutações, ele consegue medir o tempo médio com que elas aparecem. E aí o que é que ele fez? Ele pegou 45 membros de uma linhagem matrilinear, né, e procurou por essa mutação específica, que gera uma doença. Passa o próximo, por favor, Matheus. E aí o que é que ele encontrou, né? O que é que esse estudo revela? Esse estudo foi publicado em 1996 e ele diz assim, mesmo que se faça, vou ler o principal, né? Mesmo que se faça suposição razoável de que todos os parentes maternos imediatos que não foram analisados não sofreram novas mutações, a taxa derivada ainda é muito rápida, uma mutação a cada 40 gerações. Veja, o primeiro estudo jogou a Eva mitocondrial para 200 mil anos, calculando que seria uma mutação a cada 300 gerações. Quando eles foram para o código genético, eles já viram que isso cai muito. Ele chega a falar aqui em cima, se vocês virem, tem taxas que davam uma mutação por cada 25 gerações.
Então, nesse estudo, ele também não traz uma estimativa direta da idade, mas ele revela que a taxa de mutação é extremamente rápida, muito mais rápida do que se previa antes. Passa mais um, por favor, Matheus. E aí a conclusão desse estudo é que é maravilhosa, mesmo ele não trazendo uma data realmente fixa, porque ele quebra com um relógio que está muito desacelerado, com um relógio muito lento. O que é que o estudo do Dr. Howell diz? Até que essas variáveis, questões, sejam resolvidas, essas variáveis questões que ele está falando nesse estudo, é justamente essa diferença de que quando você vai para a paleontologia, você tem uma idade de 200 mil anos. Mas quando você vai para a genética, você tem uma idade de poucos milhares de anos. Ele diz assim, que até que essas variáveis questões sejam resolvidas, a explicação mais simples para nossos resultados é substancialmente a taxa de divergência do DNA mitocondrial, e que as taxas mais rápidas, derivadas do coalescente, que é aquele estudo que eu mostrei para vocês de 1992, e as atuais abordagens genealógicas são mais precisas. Ou seja, que essas datas que estão jogando essa erva mitocondrial para menos tempo, para poucos milhares de anos, elas são mais precisas. Por quê? Porque elas estão sendo observadas empiricamente, no DNA. Né? Ele conclui o estudo dele, né, os geneticistas concluem esse estudo dizendo assim, Ludstrom, que é aquele artigo primeiro que eu mostrei, sugere uma origem muito mais recente dos humanos modernos. E é isso que ele vê no próprio estudo dele. Né? Aí passa para o próximo, que é o melhor de todos os estudos a respeito desse tema. Um ano depois só, foi publicado esse estudo na Nature Genetics. A Nature Genetics é da mesma Nature, uma das revistas de maior fator de impacto do mundo. E essa área é a área específica de publicação que eles têm de genética, a Nature Genetics. Ou seja, um artigo que foi publicado numa das revistas de maior prestígio mundial. E aí o nome do artigo é uma alta taxa de substituição observada na região de controle do DNA mitocondrial humano. Não é só um autor. Percebam que uma equipe que assina esse estudo, são 11 autores ao todo. Né? São 11 geneticistas, tem geneticistas, tem matemáticos também, são 11 cientistas ao todo que assinam esse estudo. E aí ele justamente fez o quê? Rastreou e mediu a velocidade dos chamados polimorfismos. Polimorfismos são justamente essas diferenças genéticas que são encontradas no DNA mitocondrial. Esse artigo do Parsons e da equipe dele é o principal artigo que fala dessa idade real dessa erva mitocondrial. Tu passa o próximo slide, por favor. Como eu falei para vocês, polimorfismo, né, são variações genéticas que aparecem nas sequências de mutações, como é demonstrado nessa imagem. E aí, para esse estudo, o Dr. Parsons, ele pega 90 africanos, pega 115 afro-carimbenhos, pega 114 africanos de Serra Leoa, 90 hispânicos, 100 britânicos caucasianos, 233 europeus, e também pega uns estudos que foram feitos na família Romanov, que foi aquela família de czar, que foi o último czar da Rússia. Houve lá todos uns testes, uma dúvida sobre um corpo, se aquele corpo pertencia ou não à família Romanov. E quando eles foram fazer o teste, eles viram que a taxa de mutação das mitocôndrias, o Dr. Parsons participa desse estudo, eles viram que a taxa da mutação das mitocôndrias é muito mais acelerada. É por isso que o Dr. Parsons quer fazer esse estudo e faz e traz e consegue revelar essa coisa extraordinária que ele revela. Passa o próximo slide, por favor. Então, qual é o resultado do estudo do Dr. Parsons? Abre aspas. Isso está lá no artigo, tá, pessoal? Só é vocês que clicarem no link ou botar o nome do artigo lá e vocês vão encontrar. Abre aspas. Usar a nossa taxa empírica, ou seja, a nossa taxa que a gente está observando no código genético, por isso que ele fala empírica, porque as outras taxas de 100, 200 mil anos não são empíricas, são hipotéticas. A taxa empírica que ele está trazendo nesse estudo diz assim, usar a nossa taxa empírica para calibrar o relógio molecular do DNA mitocondrial resultaria em uma idade da ancestral comum mais recente de apenas 6.500 anos,
ou seja, da Eva mitocondrial, de 6.500 anos. E aí o artigo conclui: claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Tem gente, sabe, professor Marcos e professor Marcos Davi, que está dizendo que esses artigos não contrariam as versões evolucionistas. Ora, os autores dizem, com todas as letras, uma idade super recente e dizem logo em seguida, olha, isto contraria a idade evolutiva, a idade evolutiva darwiniana, a idade da evolução que a gente imaginava. Isso é um choque direto com as narrativas evolutivas. Né? Eu gosto muito desse artigo do Dr. Parsons também, porque ele já exclui uma hipótese, que seria a hipótese de que ele teria pego áreas que é chamada hotspots mutacionais, ou seja, que ele pegou determinadas áreas em que a mutação estava acontecendo de forma muito acelerada, mas que na verdade não seria isso. E ele mostra que não, que na verdade ele descarta as taxas mais lentas, descarta as taxas mais aceleradas, pega as mutações médias e tira pela média daquilo que ele está encontrando dentro do estudo geral que ele fez. É sensacional esse estudo. Eu indico a todo mundo ler assim. Passa o próximo, por favor. Então, esse estudo chocou a comunidade acadêmica. E menos de um ano depois, houve esse outro estudo confirmando os dados do Dr. Parson e da equipe do Dr. Parson, que é desses dois geneticistas, que para mim também é um dos estudos assim, mais maravilhosos que eu vi, que é a Eva mitocondrial, a trama se complica. É publicado nessa revista, Trends in Ecology and Evolution, uma revista com viés super evolucionista, de alto fator de impacto, e eles dizem assim, nesse estudo, pontos relevantes, é que não só confirmam essa taxa acelerada de 6.500 anos, como eles também comparam com a regressão genética na mitocôndria de outros animais. E ele mostra que existe uma identificação entre essa taxa acelerada de 6.500 anos e as taxas da regressão genética encontrada nos animais. Isso eu acho sensacional. Passa o próximo, por favor, Matheus. João, me permita aqui uma pergunta. Claro. Esses outros animais que são cogitados são animais que a teoria da evolução diz que estão na linhagem do ser humano? Um deles, sim, né? Supostamente, que é o chimpanzé. Aí eles vão dizer que não, que na verdade eles tiveram um ancestral comum lá atrás, mas isso é feito com, pelo menos os estudos que eu peguei, foi feito com chimpanzés, foi feito com cães, foi feito com leopardos, foi feito com vários tipos de mamíferos. Eu trago um que é feito com, assim, uma quantidade enorme de espécies. Eu vou trazer mais detalhado essa questão dos animais nos próximos slides. Tá, eu estou perguntando isso porque, evolutivamente falando, quanto mais distante for o animal dentro da cladística, que inclusive o Pirulo explicou lá para vocês, vai ficar mais complicado defender a proposta evolucionista, né, João? Exatamente. E na verdade, o estudo que eu vou trazer mais na frente vai mostrar que não existe nada disso. Que o DNA mitocondrial vai revelar uma coisa surpreendente, não só sobre a espécie humana, mas sobre o restante das espécies que a gente conhece. Ok. Ô, João. O restante das famílias genéticas que a gente conhece. Só vai ver. Fica aí. Aguardem, meus amigos. Aguardem. Tem surpresa. Fazer um comentário sobre aquela conclusão do artigo que você disse que o próprio autor diz assim, é totalmente incompatível com a evolução humana. É aquela história. Primeiro, eles dizem que é totalmente incompatível e que o dado tem que ser refutado. Depois que o dado é estabelecido, passa a ser totalmente compatível. Eles tentam ajustar, enquadrar, como o Pirula fez no vídeo que ele produziu. Como eu brinco, a única coisa que evolui na Terra é a teoria da evolução. Ela sempre correndo atrás dos dados, como o Big Bang também corre atrás dos dados. Então, quem declarou que é totalmente compatível com a evolução não fomos nós. Foi um evolucionista, chocado, inclusive. Exato. E é totalmente incompatível mesmo. É totalmente incompatível mesmo e não dá para compatibilizar. O Pirula tentou, mas você vai tentar compatibilizar o incompatível
compatibilizável, sai aquela loucura que foi o vídeo do Pirula, não é assim? Exatamente. Por isso que ele vai se atrapalhando todo tentando explicar o que ele estava tentando explicar. No final dos vídeos, se vocês forem ver o vídeo do Pirula que ele tenta refutar a gente, o que ele faz no desenho é confirmar aquilo que a gente está dizendo. Porque ele mesmo, na hora que está fazendo a regressão genética dele, chega na Eva, chega na primeira. É uma bomba atômica, né? Não dá para lidar com bomba atômica quando... É porque não dá para negar a realidade. Não dá. É uma realidade tão óbvia, tão clara, que não dá para negar. É como a e aí foto... ele tenta fazer isso e não consegue. É como a foto do James Webb, né? Tentar explicar uma galáxia Exato. pronta com 200 milhões de anos não é fácil não, hein? É muito... Falta imaginação. Até a imaginação não é suficiente. Exato. Aí a gente tem, professor, a gente teve esse primeiro estudo da equipe do Parsons, que é o estudo mais sensacional de todos, eu acho. E teve logo em seguida esse daí, que é do Dr. Lawrence e do Dr. Siegfried Scherer. E aí eles concluem da seguinte forma, veja a conclusão que eles vão chegar, é a mesma conclusão, exatamente, praticamente a mesma conclusão do estudo do Dr. Parsons. Então ele diz assim, depois de que ele compara DNA com animais, ele testa uma hipótese de que a seleção natural não estaria fazendo o seu trabalho, e ele mostra que sim, a seleção natural está fazendo o seu trabalho da mesma forma como fez durante toda a história. Então a resposta não seria a seleção natural não está atuando. Ele faz um estudo assim que eu acho muito legal e bem curtinho, sabe? O artigo é bem curtinho. Eu achei maravilhoso o que esses dois geneticistas fizeram. E eles concluem o artigo deles dizendo assim: se a evolução molecular for realmente neutra nesses locais, uma taxa de mutação tão alta indicaria que Eva viveu cerca de 6.500 anos atrás. Aí ele repete, uma figura claramente incompatível com as teorias atuais sobre as origens humanas. E os evolucionistas estão querendo dizer que não tem nada demais nesses artigos. Ora, os próprios autores estão dizendo que aquilo que eles encontraram é incompatível com as teorias evolutivas. Não somos nós que estamos dizendo, feito o senhor falou, professor Marcos. É eles mesmos que dizem, olha, esse dado aqui não bate com a teoria evolutiva. Por quê? Porque essa mulher, que é mãe de toda a humanidade, viveu há 6.500 anos atrás. Como é que é possível que isso não esteja, que não seja a mesma mulher e a mesma mãe de toda a humanidade que é falado na tradição cristã e em outras tradições religiosas? É lógico que a gente está falando da mesma. Até o tempo bate, né? Aí passa o próximo, por favor. Aí vocês viram que a gente teve até agora 2 artigos falando da Eva mitocondrial com 6.500 anos, em 2 revistas super prestigiadas. E aí a gente tem esse terceiro artigo que foi publicado nada mais, nada menos do que na Science, em 1998, pela Anne Gibbons, que é uma divulgadora científica, geneticista também. O nome do artigo é Calibrando o Relógio Mitocondrial. O subtítulo do artigo, e veja como o subtítulo já mostra a contrariedade com a evolução, é o seguinte: o DNA mitocondrial parece sofrer mutações muito mais rápidas do que o esperado, levando a novos procedimentos forenses de DNA e levando questões preocupantes sobre as datações dos eventos evolutivos. Ora, se a informação de que a Eva viveu há 6.500 anos atrás não fosse uma informação que chocasse com as teorias evolutivas, por que é que ela colocaria no artigo que isso é uma informação preocupante para as datações de eventos evolutivos? Não tem lógica. Então, é óbvio que isso desmonta a tese evolutiva. E ela foi bem ali, modesta, né, João? Preocupante. Isso. É um desastre total. Mas veja o que ela vai falar no segundo. Passa o próximo, Matheus. Isso. Aí ela vai concluir o artigo dizendo assim, ó: independentemente da causa, os evolucionistas estão mais preocupados com o efeito de uma taxa de mutações mais rápidas. Por exemplo, os pesquisadores calcularam que a Eva mitocondrial, a mulher cujo DNA era ancestral de todas as pessoas vivas, viveu de 100 a 200 mil anos atrás na África. Usando o novo relógio, ela teria apenas 6.000 anos. Vou repetir. Usando o novo relógio, ela teria apenas 6.000 anos.
Aí, professor, é interessante porque esse artigo é um artigo evolucionista, publicado numa das revistas mais naturalistas do mundo, que é a Science, mais evolucionistas do mundo, que é essa revista Science, e logo em seguida que ela diz isso, usando o novo relógio, ela teria apenas 6 mil anos, a autora diz assim, mas ninguém pensa que esse é o caso. Não, ninguém pensa, né? É só a gente que pensa, né? Você tem que não pensar para não pensar que isso daí é o caso, né? Sem pensar, assim, ninguém pensa. Nós pensando... Exatamente, não pensem. É o famoso não olhem para cima, né? Não olhem para cima. É aquele filme, não olhem para cima. Ninguém pense que esse seja o caso, pelo amor de Deus. Não é o caso, claro que não. Por quê? Porque a evolução ocorreu há milhões e milhões de anos. A evolução ocorreu. Claro, isso é um fato mais lei do que a lei da gravidade. Ninguém pensa que a lei da gravidade vai ser refutada por uma mera Eva mitocondrial, não é, João? Não é assim a lógica? Se a genética está refutando o evolucionismo desde Mendel, é problema da genética. É, problema de Mendel. Não é? Mendel que se vire lá com os cálculos matemáticos dele, com a matemática. O que a gente precisa acreditar de todo jeito é nas hipóteses de Darwin. Isso é uma obrigação. João, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não está relacionada diretamente ao estudo, mas a implicações a que esse estudo leva. Lá no debate do século, vocês tiveram um momento em que vocês discutiram sobre o modelo, sobre a aceitação do modelo. Você está trazendo para nós, João, evolucionistas questionando a idade dentro da própria teoria evolucionista. Por que não é suficiente para o modelo ser repensado esse tipo de postura, João? O que você pensa sobre isso? Isso é uma coisa que eu, inclusive, trago no meu livro. Na terceira parte do meu livro, A Fé dos Ateus, eu mostro que a sociedade ela é regida por uma estrutura que impede que os discursos dissonantes, como é o discurso do design inteligente, eles sejam propagados livremente. Existe toda uma estrutura, Foucault mostra isso, existe uma estrutura social que faz com que os discursos que não concordem, por exemplo, com o darwinismo, que não concordem com o Big Bang, eles sejam limitados, né? Então as pessoas pensam que já que a maioria das pessoas acredita, a maioria da comunidade acadêmica não duvida que a evolução aconteceu, ela tem que ter acontecido de todo jeito. Então se tornou um dogma. Não é que a evolução foi provada. A evolução nunca foi provada. Não existe uma única prova real da evolução. Mas ela é um dogma dentro da academia. E você não pode estar questionando dogmas. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo com o professor Marcos, o que está acontecendo comigo, o que aconteceu com todo mundo que questionou a evolução. Ele vai ser execrado, ele vai ser massacrado, vão dizer que ele é um herege, vão tentar expulsá-lo das academias de ciência, vão tentar deturpar os trabalhos que ele fez, porque é todo um sistema de perseguição para que se mantenha a teoria da evolução como não só hegemônica, não só majoritária, como hegemônica. Ela precisa ser única dentro da academia. Porque se as pessoas pararem para examinar um pouco, elas começam a ver que a evolução não aconteceu. E a genética é uma coisa muito cabal para desmontar as hipóteses evolutivas, desde Mendel. E aí, nesse caso desse estudo da Eva mitocondrial, do DNA mitocondrial, feito eu falei, é um DNA muito pequeno. É um DNA que você consegue rastrear ele facilmente. É trabalhoso? Assim, os cientistas mesmo dizem que é uma técnica muito trabalhosa. Mas é uma técnica simples. E ela não consegue mostrar outra coisa diferente do que eles querem. Tá entendendo? Sim. Quando eles falam de 100, 200 mil anos, eles estão falando de hipóteses paleontológicas. Mas quando eles vão para a ciência, para a genética, são poucos milhares de anos. E aí vou mostrar, inclusive, que existe um limite genético que não permite que essa Eva mitocondrial, nem nenhum outro ser humano, tenha vivido há centenas de milhares de anos atrás. Valeu, Continua aí, João. Olha, João, antes que a gente esqueça, o Matheus colocou aí, consegue mostrar o livro do
Um minutinho. Então pode continuar. Depois a gente continua com o seu livro. A gente quer mostrar o livro Fé dos Ateus. Está disponível na Coval Press, viu, pessoal? Últimas unidades, né, João? João, vendeu tudo. Últimas unidades. O João mandou um novo lote. Está acabando. A gente está revisando o livro para que o livro saia ainda melhor, né, do que já é. Vamos fazer uma segunda edição com a Coval Press, né, João? Já estamos lançando aqui Sim. a ideia. A ideia... Não, né? O acordo que fizemos, né, João? Tá fechado, certo? Então já confirmou ao vivo. E vamos lançar pela Coval Falta um Press. detalhezinho ou outro, mas a gente vê. Isso. Esse detalhe a gente acerta. E continua aí, João. Vamos lá. Então, nós tivemos aí, vocês viram que a gente mostrou até agora 3 artigos que falaram que essa Eva mitocondrial, que essa mulher viveu entre 6 e 6.500 anos atrás. E aí se provocou um grande rebuliço na academia, mas virou, como isso aconteceu no final do século XX, né, em 1997, 98, anos 2000, virou mais um esqueleto no armário de esqueletos do darwinismo. Né? Quer dizer, mais uma coisa que refuta o darwinismo, mas que eles fingem que não existe. Como eles conseguem, repetem sistematicamente, até depois que você mostra os artigos para eles, mostra os estudos para eles, os evolucionistas continuam repetindo que esses estudos não existem. Eles simplesmente se tornam os negacionistas. Eles querem simplesmente negar as descobertas científicas. Então, o que é que acontece? Nessa parte que eu vou mostrar agora, cadê, Matheus? Está onde? Os slides? Nessa parte que eu vou mostrar agora, existe uma comparação entre essa regressão genética do DNA humano com a de outras espécies. Aí eu vou dar 2 exemplos e depois vou trazer um estudo sensacional para vocês conhecerem. Toca aí, Matheus. O primeiro exemplo é dos bovinos. Né? O que é que acontece? Esse estudo que foi publicado na PNAS mostrou que é o seguinte: quando se utiliza essa taxa muito lenta de uma mutação a cada 300 gerações, esses bovinos que eles estão estudando, que é o bovino domesticado, o animal domesticado bovino, ele gerou uma mutação mitocondrial. Essa mutação, quando eles usam um relógio lento, ela vai parar em 140 mil anos atrás. Ou seja, que teria seres humanos domesticando bovinos há 140 mil anos atrás. Só que isso também é incompatível com a história da evolução. A própria evolução diz que não existiam sociedades organizadas há menos de 10 mil anos, há mais de 10 mil anos. E que, portanto, esses bois não poderiam ter sido domesticados há mais de 10 mil anos. Ou seja, o relógio lento não é compatível com o próprio achado arqueológico. Mas quando você utiliza o relógio rápido, esses bois, eles novamente caem para idades abaixo de 10 mil anos. E aí se torna compatível com o que você encontra arqueologicamente. Passa o próximo estudo aí, por favor. João, só rapidinho antes de você continuar, a explicação para isso é muito fácil. O boi se autodomesticou. Não. Não, quem domesticou o boi... Muito. Porque se é para recriar explicações dentro do modelo falido... o boi é capaz de se autodomesticar. Não, tinha uma linhagem de humanos que domesticaram bois que foram extintos há 10 mil anos, entendeu? E nada ficou registrado no registro fóssil deles, viu, João? É isso, só o boi. Só o boi, entendeu? Vai que tinha algum ancestral símio lá que já estava domesticando um boi, né? Antes de aparecer a humanidade e tal. E aí teve um salto geracional e os humanos vieram domesticar depois. A imaginação corre solta nessa hora. Só que vejam que coisa interessante. Esse outro estudo que foi feito com cavalos, ele vai partir do princípio de que os cavalos também aconteceu a mesma coisa. Os cavalos domesticados, eles têm uma mitocôndria própria, diferente dos cavalos selvagens. É a mesma coisa do boi. E aí eles vão rastrear até onde nasceu essa mitocôndria diferenciada do cavalo domesticado. Só que aí a arqueologia mostra que os cavalos começaram a ser domesticados por volta de 6 mil anos. E nesse estudo, os autores usam essa técnica acelerada do Parsons. E aí bate certinho
a genética, a regressão genética dos cavalos bate certinho com os 6 mil anos que a arqueologia começou a encontrar cavalos domesticados por causa dos dentes. Veja que coisa interessante. Que coincidência, né? Cósmica. Coincidência cósmica. Exato, né? Parece um número mágico, né? Parece um número mágico. 6 mil anos número é um número mágico, com certeza. Exato. Ele aparece assim o tempo todo em várias análises. Mas é uma ilusão. Vocês vão ver apenas. Que ele vai aparecer em outra. Oi? É uma ilusão apenas. A gente nem tá vendo esse número. Isso aí o Pirula diria assim: é um viés de confirmação. É a gente que está procurando esse viés de confirmação. E tá achando, né? Toda hora. Tá procurando e tá achando o tempo todo, né? Infelizmente, o viés de confirmação deles eles não acham. Ele começa com viés de confirmação, né? Ele diz que só podemos apelar para causas naturais e conclui que foram causas naturais. Lembra no final do debate? Exato. Né? Aí passa o próximo aí, Matheus. Esses estudos... e uma das coisas que eu acho mais interessante, professor, só isso já devia arrebentar com a crença evolucionista. Toda vez que eles pegam e fazem a regressão à genética em qualquer forma de ser vivo, qualquer animal, bactéria, seja o que for, né, qualquer família genética que seja, quando eles fazem a regressão genética da mitocôndria, no caso a mitocôndria, não as bactérias, né? Quando eles fazem a regressão genética, eles chegam a um único ancestral comum de todas as famílias genéticas que tem presentes na natureza. Ou seja, todos os cavalos vieram de uma única linhagem de equíneos. Uau. Todos os cães vieram de uma única linhagem, de um único casal de caninos. Todos os chimpanzés, a mesma coisa. Todos os touros, os búfalos, vieram de uma única linhagem de... Eu acho que é taurinos, não sei como é que fala. Mas é sempre um casal que dá origem a uma linhagem que vai variando. Ô, João, parece que você está falando a minha palestra de dilúvio, Noé, a Arca e os dinossauros, poxa vida. E vai ficar parecendo mais ainda, vai ficar mais parecido ainda. Parece que tem um livro preto, né, com uma capa normalmente preta, que já falava isso, segundo a sua espécie, no quarto dia, né, da criação, não é? Exatamente. No 6º dia da criação. Só para colocar aqui um dado, para a gente colocar aqui uma situação que precisa ser pensada sempre, né? Como pano de fundo. O macho teve que evoluir com a fêmea simultaneamente. As células do sistema reprodutor do macho e da fêmea tinham que evoluir de maneira compatível ao mesmo tempo. Porque se houvesse um descompasso, não haveria reprodução desses animais. E se não houvesse a reprodução desses animais, nenhum desses cientistas que você citou, João, poderia ter retrocedido e chegar à conclusão de que cachorro, bisão ou qualquer outro animal tem uma idade compatível com a mitocôndria deles. Só para fazer o modelo ficar um pouquinho mais complexo de ser explicado. Exatamente. Exato, e assim, é muito claro, é muito óbvio que foram criados, que eles não evoluíram, sabe? Isso é muito notório, quando você vai para o DNA, quando você vai para o genoma, para a genética, fica uma coisa assim, quase que não dá para refutar, sabe? Eu fico me imaginando como é ser um geneticista evolucionista. Eu acho que ele simplesmente ignora essas perguntas, porque é muito óbvio. É muito óbvio. O Francis Collins resolveu essa parada, João. O Francis Collins, que é geneticista, ele apelou para o Deus das lacunas. Porque quando ele não consegue explicar evolutivamente, ele coloca uma explicação que também não pode ser testada. Desculpa, Exato. #pronto falei. Ele coloca um ser para guiar um processo não guiado e um ser totalmente desastrado que tem que aprender com tentativa e erro. Porque se você não consegue, com a evolução, descrever o processo evolutivo, você vai tentar colocar uma outra coisa. Aquele que se diz cristão e diz crer na Bíblia, mas considera a possibilidade da explicação evolucionária, ele descaracteriza tanto a evolução e descaracteriza a teologia. Ele vai criar um híbrido mutante que não vai explicar nem de um lado e não vai explicar nem do outro lado.
Pior, estraga os dois. Pois é, descaracteriza os dois e os dois ficam de péssima qualidade. Pior, estraga os dois. Eu digo, por isso que é péssima ciência misturada com péssima teologia. Pois é. Agora, todos nós já fizemos isso. Todos nós já tivemos com essa mesma mentalidade, não é isso? Infelizmente, no passado, sim. Mas a gente evoluiu, né, João? Exatamente. Ô, João, Só que quando a gente começa a estudar, começa a ver, essa realidade de que os códigos genéticos foram criados separadamente, ela fica muito nítida. E isso desde Mendel. Mendel conclui que Darwin estava errado por causa disso. Ele vê um limite genético nas famílias. Ele diz, olha, o que está correto, no final do artigo dele, o que os experimentos mostram é que existe um limite e, portanto, o paradigma da fixação das espécies é que está correto. Ou seja, as espécies podem variar, podem se adaptar, mas elas têm um limite genético. A família, e é isso que a gente encontra na genética. Como o Michael Behe fala no seu livro A Evolução de Darwin, o limite é a família. A família genética. Caninos, felinos. João, 7 minutos. Ok, deixa eu mostrar para vocês agora o estudo que eu acho mais sensacional de todos com esse negócio de mitocôndria de animal. Passa aí. É esse aí. Esse estudo foi publicado, deixa eu ver se eu me lembro, em 2013. Eu não botei a data aqui, mas foi em 2013. Chegou aqui agora. Sim. Ele chama Por que as mitocôndrias deveriam definir as espécies? Ele foi de 2 geneticistas. Eles passaram 10 anos analisando mais de 100 mil espécies assim diferentes e fazendo a regressão genética das famílias genéticas. Diferentes partes do globo, diferentes partes da Terra. Sim, de várias partes do globo. Ele pegou a amostra do globo inteiro. Assim, é sensacional a pesquisa. É realmente uma pesquisa assim, que eu fiquei assim, abismado. E qual foi a conclusão? Passa o próximo. Todas as espécies que foram pesquisadas tiveram uma origem única. E surgiram, 90% delas surgiram ao mesmo tempo. 90%, né? Os 10% é que ele não conseguiu determinar, né? 100% a gente Essa origem única que ele está falando é a origem de um casal. É única de um casal. Todos eles partiram de um único casal ou de uma única unidade celular e daí passaram, mas não de que eles foram evoluindo um para o outro. O que ele encontrou foi um casal inicial de cada uma das espécies que ele encontrou. E que todas elas surgiram ao mesmo tempo. Só que nesse estudo, ele usa, logicamente, como é um estudo evolucionista, ele usa a idade do relógio lento, de 100 a 200 mil anos. Né? Mas se a gente for aplicar a taxa do relógio rápido, que a gente sabe que é real, de acordo com os artigos que a gente viu até agora, todos esses animais, todos isso que ele pesquisou, surgiu foi há 6 mil anos. Ou pelo menos 90% de todas as espécies que foram pesquisadas surgiram fora há poucos mil anos. Só é a gente aplicar o relógio mitocondrial, o relógio molecular, rápido. Porque ele está usando uma taxa lenta. Mas se a gente usa a taxa rápida, que é a gente real, a gente chega nos 6 mil anos. E veja, o próprio autor do artigo, ele escreve, essa conclusão é muito surpreendente e eu lutei contra ela o máximo que eu pude. Eles tiveram dificuldade, inclusive, para publicar esse artigo. Ó, todo mundo que está nos assistindo em casa, tem um livro preto aí, aquele livro que se chama Bíblia. Todas essas descobertas que a ciência demorou aí séculos e séculos, muitos e muitos equipamentos, estudos de 10 anos e tudo mais, já estavam descritas lá, naquele livro, naquela Bíblia, naquele Gênesis 1, 2 e 3. Não é assim, João? E já que o senhor falou em Bíblia, professor, vamos para a parte final, que é a mais legal, assim, que eu acho, inclusive. Vamos fechar com chave de ouro, né? Do estudo, exatamente. Porque se vocês forem lá no vídeo do Pirula, ele pega o exemplo, pode passar para a próxima. O Pirula, ele pega o exemplo. Ah, sim, tem uma outra coisa que eu trago também, que é o seguinte, essa Eva mitocondrial, ela não pode ter vivido há centenas de milhares de anos, nem mesmo há dezenas de milhares de anos. Por quê? Porque as mutações vão se acumulando e degenerando o código genético. Passa aí, Matheus. Né? Eu trago esse estudo que mostra que as mutações, todas as mutações conhecidas, praticamente todas elas, praticamente todas são deletérias, mas algumas delas são neutras.
Não existe nenhuma mutação que realmente seja benéfica para o homem, que seja uma coisa boa, que tenha trazido uma nova informação boa para o homem. Ele só, no máximo, corta ou desativa uma informação. Aí vamos lá, vamos para o próximo. Eu trago esse artigo que mostra que tem uma elevada taxa, os seres humanos estão perdendo uma taxa de 1 a 2% de aptidão. Aptidão é a capacidade de pensar, de realizar as coisas, por geração. Então, se você perde 1 a 2% de aptidão por geração e coloca isso numa perspectiva de centenas de milhares de anos, esse código já era para estar todo desarranjado. A gente não devia ter nem mais sentado aqui conseguindo pelo menos conversar. A gente não ia conseguir fazer um Exato, mais um igual a 2. Nem continha. Aí passa o próximo. Essa taxa, na verdade, ela foi atualizada em 2010 por esse Michael Lynch e viu-se que, na verdade, a perda de aptidão, o declínio, é de 3 a 5% por geração. Isso é uma coisa muito séria, é uma perda de aptidão muito acelerada, que bota em risco a própria existência da humanidade. Então ela não pode estar acontecendo há dezenas de milhares de anos. Porque essa taxa foi medida aí, por exemplo, com poucas dezenas de anos de análise. João, um minuto, João. De algumas gerações. 1 minuto, João. Oi? 1 minuto. Você tem 1 minuto. Vai lá. Sim. Sim. Aí passa para o próximo. E eu vou... passa mais um, por favor. Aí eu trouxe, professor, esse estudo que fala assim que dentro de 3.000 anos só, 120 gerações, toda a humanidade sofrerá 2 ou mais mutações prejudiciais às nossas estabilidades intelectual ou emocional. Veja, isso é uma coisa muito séria e que mostra o que está fazendo a mutação. Está botando em risco a nossa própria existência. Jesus tem que voltar logo, né, João? Jesus tem que voltar logo. Senão não tem mais o que para resgatar aqui. Não vai sobrar mais nada. Aí veja que coisa interessante, professor. No estudo, completamente diferente sobre mutações, veja o número que vai aparecer. Passa o próximo. Ele diz o seguinte, que se nós estamos perdendo nossa habilidade, como é que nós conseguimos ela em primeiro lugar, né? Aí, no estudo, ele vê que o nosso auge, o auge de nosso organismo humano, estava entre 2 e 6 mil anos novamente atrás. Olha aí, há 6 mil anos atrás, nós estaríamos no auge de nossas habilidades. Veja que número mágico. E é um estudo que não tem nada a ver com os outros estudos, que foi conseguido de uma outra forma, completamente diferente. Aí vamos chegar lá na Nora de Noé? Vamos lá. Só para a gente fechar aqui. Isso. Porque o Pirula, ele fala que nada daquilo que a gente viu no desenho dele, onde tem um gargalo do dilúvio, a gente encontra no código genético. E não é verdade. Passa o próximo aí, por favor. Esse estudo do Dr. Nathaniel Jason, de Jensen, de 2016, mostra que toda a humanidade ela veio de uma única mulher, mas em determinado momento ela sofreu um gargalo e se separou em 3. Mostra aí, por favor, passa o próximo. Você vê toda a distribuição humana nesse gráfico. Nessas 3 linhagens que veio de uma única mulher. Tem as 3 setinhas ali, né, João? 3 setinhas. Exatamente. Ali. Exatamente. Ou seja, de acordo certinho com o que diz o dilúvio bíblico, né? A história bíblica. E só para fechar, o último slide. O último, esse. Não, é o próximo. Passa... O próximo. Não, o próximo. Volta. Não o último, mas não, o próximo. Volta. Isso, aí. Veja, o DNA humano mitocondrial, todas as pessoas são provenientes desse chamado macrohaplogrupo L. Em algum momento da história da humanidade, que não é muito distante, houve um gargalo humano, isso é mostrado por esse macrohaplogrupo, onde só sobreviveram 3 linhagens, igual ao que o doutor mostrou no outro artigo. Essas linhagens são o macrogrupo L, o M e o N. E isso é o que a gente vê na história bíblica como podendo ser, né? Eu não sei se é exatamente o macrogrupo correspondente, mas podendo ser o da esposa de Sem, o da esposa de Quem e o da esposa de Jafé. E depois, o afunilamento foi tão grande que surgiu um outro macrohaplogrupo pequeno, mas que veio do N. Ou seja, você tem as 3 linhagens confirmadas na própria estrutura do DNA mitocondrial. Isso é maravilhoso. Isso é incrível.
Sensacional, pessoal. Vocês viram, né, que o João, fiquei aqui sem, não tenho nem mais o que falar, mas tenho que falar, né? Senão vai ficar um vácuo aqui no nosso podcast. A gente tem aí uns minutinhos aí para as considerações finais. Pessoal, vocês viram, né? A boa ciência sempre confirmou a palavra de Deus. E naquele momento em que a gente fez um compromisso com a evolução, Deus começou a levantar grandes descobertas. Mas quando a igreja fez um compromisso com a evolução, acho que as descobertas foram ainda mais sensacionais. Gente, isso confirma a Eva, confirma o Adão bíblico. Dizem que são figuras alegóricas, né? Que Deus teria escolhido entre 10.000 ali um casal qualquer. Que o Adão, olha, grandes apologetas cristãos estão escrevendo livros. Olha, veja bem, estamos na procura do Adão histórico, o mundo perdido de Adão e Eva. Enquanto que a boa ciência, a ciência sensacional, espetacular, contra essa avalanche de dados que o João apresentou aqui, não há argumentos, gente. A gente fica sem palavras, eu nem estou conseguindo respirar, hein, João? Sensacional essa sua palestra. O João é um presente de Deus para a Sociedade Brasileira do Design Inteligente e para suas implicações filosóficas e teológicas. João é um homem que crê na Bíblia também, crê na revelação de Deus na sua palavra. Marcos, o que você achou dessa linhagem aí, que leva em Eva, o gargalo em 3 mulheres? Diz aí, Marcos, as suas impressões finais, que a gente tem aqui uns minutinhos para discutir. Eu tô aqui pensando numa coisa que, ainda que seja questionável, e tudo pode ser questionado, me parece ser um outro, abre aspas, número mágico, fecha aspas. 3 linhagens de 3 mulheres, né? A parte básica da matéria é formada por prótons, elétrons e nêutrons, 3 partículas elementares do átomo. A matéria aparece no sólido, líquido e gasoso, fundamentalmente, 3 estados físicos da matéria. O espaço se divide em largura, comprimento e profundidade. O corpo humano é dividido entre cabeça, tronco e membros. São 3 as cores primárias. A música é dividida entre ritmo, melodia e harmonia. O tempo é dividido entre passado, presente e futuro. As células sanguíneas são 3. O fruto que cai de uma angiosperma é formado de 3 partes. Os 3 principais órgãos os principais órgãos dos vegetais é raiz, caule e folha. Tá bom. Se você é naturalista e quiser questionar esse número de 3, porque eu estou escolhendo aleatoriamente... o Pirula disse isso. Eu estou escolhendo arbitrariamente, não aleatoriamente, mas estou escolhendo arbitrariamente o número 3. Então me apresente aí o 4, o 5. 6.000 não pode, porque o João já mostrou hoje que 6.000 parece ser um número mágico também, João. Me apresentem outros números aí que tenham uma relação tão profunda com algo que é revelado na natureza, mas que o naturalismo não consegue enxergar. Portanto, não ande de mãos dadas com o naturalismo. Olha, é sensacional também que a gente percebe pela genética, parece que a genética foi a bomba atômica que caiu no colo de Darwin, né, João? É que gargalos genéticos são muito prejudiciais à vida. O mecanismo todo que foi feito para preservar a vida prevê cruzamentos diversos entre seres com genômicas diversas. Essa é a graça. Mas quando você tem um gargalo genético, a longevidade decai exponencialmente. Esses experimentos têm sido feitos em laboratório.
E a gente vê a genealogia, a cronologia da Bíblia, vê a idade dos patriarcas, até Noé, vai bonitinho, 900 anos, depois decai exponencialmente nesse gargalo que ocorreu. Outra grande verdade bíblica confirmada pela genômica. Mendel foi um homem inspirado por Deus, como o Fleming disse, olha, eu não descobri a penicilina, eu dou graças a Deus por ter tido o privilégio de achá-la. E Mendel, um homem religioso que cria em Deus, Deus deu também esse grande presente. Ele começou uma área na ciência, não é assim, João? Que tem absolutamente colocado bombas e bombas atômicas no colo de Darwin. E está na hora da gente se livrar dessa teoria que nem sequer teoria deveria ter sido considerada, porque não tem evidências, que está atrasando a ciência, que está impedindo que a gente veja mais longe. E o design inteligente está chegando com uma nova visão sobre as nossas origens, a única visão científica que bate exatamente com a única visão cristã que nós temos sobre as nossas origens. Ele falou e de pronto tudo foi feito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não tem deslido que desde o início os fiz, homem e mulher. Não tem deslido que uma grande catástrofe ocorreu e que eu salvei 3 mulheres num barco, numa grande arca. Sensacional, não é, João? João, olha, nós temos aí uns minutinhos para suas considerações finais. O que você diria, João? Eu, quando estava pesquisando, o professor só falou de Mendel, eu, quando estava pesquisando a respeito da biografia de Mendel, do que aconteceu com ele, de todos os estudos, me chamou a atenção assim de como ele percorreu todo o caminho já. A genética mendeliana, ela praticamente construiu toda a base pela qual a genética atual consegue trabalhar. E, nossa, o cara conseguiu fazer isso no mosteiro dele, trabalhando com quase 7.000 ervilhas diferentes, na base da matemática, com ciência. O artigo que Mendel revela as leis da hereditariedade é considerado uma obra-prima da ciência, de tão preciso que ele é, de tão matemático, de tão maravilhoso. E nesse artigo ele nega Darwin. As pessoas simplesmente adotaram a genética mendeliana, adotaram todo o campo de conhecimento da genética e rejeitaram a conclusão que Mendel teve, que as famílias genéticas têm um limite, que existe um limite genético, que existe um limite das famílias a qual não dá para ultrapassar. Ora, se ensina a genética mendeliana e se ensina todas essas coisas de genética nas academias, nas escolas, por que é que a gente não pode ensinar as conclusões que Mendel chegou também? Ou seja, por que é que a gente não pode ensinar que Mendel concluiu que Darwin estava errado? Por que eu acho que essa é a grande pergunta, por que é que a gente não pode questionar a teoria de Darwin? Por que é que Darwin se tornou um ser inquestionável? Muito bem, João. Sabe? Isso é que a gente devia se questionar. João, acabou o nosso tempo. A gente quer mostrar rapidamente o seu livro aí. O Matheus está colocando, olha, Fé dos Ateus, covalpress.com, você acha lá últimas unidades antes da gente lançar a segunda edição. Está colocando aí, né? O Matheus colocou, olha, o seu livro. Coloca de novo o nosso congresso, segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente, agora com todas as carinhas aí de algum... Ó, metade dos palestrantes estão aí, gente. São mais de 30 palestrantes, gente que vai participar de painéis. Adicionamos mais um aqui, o Marcos estará no painel das mitocôndrias. Olha aí, gente de primeiríssima, dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha, Antônio Martinez, o Daniel Reeves, o Tom Woodward, a Emily Reeves, encontrei recentemente nos Estados Unidos, ela é sensacional, o Juan Torres, o Luiz Felipe Pondé, o Adalto Lourenço, gente, ó, é uma coleção absurda de grandes palestrantes, 7 a 9 de julho,
Melhor do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Entre no nosso site, www.tdibrasil.com. Não deixe de adquirir também o Fomos Planejados, na Ezion, esse livro de um cara sensacional. Você gosta dele também, né, Marcos? Eu gosto dele, tem um você certo também, né, apreço João? por ele. Olha, é um best-seller, gente, tá estourando. Foram 5.000 cópias, já estão acabando. A venda aí pelo Brasil, eu abro o meu celular, aparece lá, Fomos Planejados, compra aí. Ó, sensacional, um livro, um compêndio. Pessoal, vocês gostaram? Assista a parte 1, a parte 2. João, muito, muito obrigado. Nem vou deixar você falar mais, porque não dá. Marcos, o parceirão aqui, né? Já estamos fazendo essa dupla dinâmica, né? Dupla caipira, Marquinhos e Marcão. Gente, muito obrigado pela sua Abraço, João. Até julho aí, quando a gente se encontrar no Congresso. Grato, professor. Grato. Foi uma satisfação. Um abração. Até o próximo Fé e Ciência, o podcast, o terceiro, o segundo melhor do Brasil, né? O primeiro é do Arival, o segundo e o terceiro é aquele que a gente foi. Isso aí, gente. A gente se vê aí por aí.